Olá, gente. Eu sumi, mas eu resolvi aparecer de novo. E vocês me perdoam, mas é muita coisa na vida dessa pessoa. Como vocês sabem, eu sou a Fernanda de Moraes, aqui no canal Primeira Impressão. E hoje nós vamos falar de literatura. Eu vou fazer a resenha de um livro que eu li recentemente, um livro da Companhia das Letras, e que eu li por conta do Leia Mulheres, Vitória da Conquista, que é um grupo um grupo de leitura coletiva. Para vocês terem ideia como é que o mestrado está me deixando, eu ia falar grupo de pesquisa, mas bem, vocês vão me perdoando por aí. O nome do livro é A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Spoleto. Essa aqui é uma linda, uma autora incrível, e eu já conhecia de outros carnavais, na verdade, de outras amoras. O outro livro que eu li da Natália foi o Amoras, que é um livro de contos, um livro extremamente sensível, vale a pena dar uma conferida nesse livro da Natália, como também vale dar uma conferida na Extinção das Abelhas. Esse livro, que é um livro de ficção, mas eu costumo considerá-lo também como uma distopia, e eu fiz bastante anotações, como vocês podem ver aqui. Acho que dá para ver os pontinhos laranjinhas, estão vendo? São várias coisas que eu marquei ao longo dessa leitura e que eu vim aqui compartilhar com vocês. Vamos lá? Antes de mais nada, não esquece de ativar o sininho, tá? Para poder receber todas as notificações, e já começa a curtir, a compartilhar esse vídeo aí com todo mundo, tá bom? A Extinção das Abelhas é um livro que é uma mistura honrosa de caos. Imaginem vocês que o mundo está passando por um problema muito grave. Não há abelhas e por isso não há polinização, e por isso não há frutas, não há alimento. É nesse cenário de guerra que a Natália produz esse romance, essa ficção, essa história que é fabulosa. É fabulosa porque vai além da distopia, né? Vai além desse caos todo que a personagem Regina tá passando naquele momento. No início, você já sente aquele ar pesado das dificuldades de ter comida, de conseguir chegar num lugar. Um ponto muito interessante que é trazido nesse livro é o fato de pessoas em condições financeiras conseguirem comprar alimentos. Essas pessoas conseguem ter carros, morar em condomínios muito bacanas, e pessoas de baixa renda, infelizmente, não conseguem se mover, não conseguem se alimentar com decência. Então você vê esse um dos pontos que são trazidos no livro, e que você já sente ali a questão social muito forte presente. Um outro fato é que Regina é uma mulher, ela é homossexual, ela é doutora em letras, ela é uma mulher muito criativa, mas ela está desempregada. Regina, ela é órfã de pai e mãe. O pai dela morreu quando ela era muito jovem ainda, e a mãe dela a abandonou quando ela era muito pequenininha. Ela tinha 8 ou 10 anos de idade, e esse é um outro ponto que me pegou muito forte nesse livro. Uma das coisas mais importantes para mim, na verdade, nesse livro, fora todo o caos que vocês vão acompanhar, é a questão da maternidade na vida da Regina e na vida da Guadalupe, né? Como a Regina vê a Guadalupe, a sua mãe, que fugiu, e como a Guadalupe se sente no mundo, nesse lugar que é muito cobrado, muito comparado e muito sentido pela maioria das mulheres e pela maioria das mães, é claro. Mas vamos lá. A Regina, ela
tem umas questões muito mal resolvidas emocionalmente. Ela tem uma relação com a Paula, que é uma mulher de 60 anos, que em determinado momento vai embora. Ela tem outros contatos, ela conhece outras mulheres, mas ela tem problemas para se relacionar. Ela é uma pessoa muito solitária. E fora as dificuldades financeiras que ela tá passando, ainda tem esse incômodo, né, de não saber onde a mãe tá, de como o pai falava sobre a mãe para ela, todas essas questões psicológicas. A Regina ainda tem um agravante, ela é diabética. E o mundo, o caos. Então vocês imaginam, a vida da pessoa, da mulher, um caos. E ela tá num mundo que é um caos. Então, são coisas que vão se misturando e a Natália, ela reparte, né? Ela conta como tá esse caos na vida da Regina, depois ela traz dados no real, né? Ela traz dados que ratificam a situação real do nosso mundo neste momento, as questões ambientais, os problemas da extinção de alguns animais, né? Ela faz uma lista imensa de animais que estão em extinção, em processo de extinção, no momento em que ela escreve o livro. Ela demorou cerca de 5 anos para escrever esse livro, mas eu acho isso muito importante, muito interessante, porque ela trouxe tudo que ela precisava dizer. Eu acho que a arte é isso, a gente tem que ter o tempo, né? E a autora aqui teve o tempo dela e usou muito bem. Então, eu também quero falar da Regina, uma outra coisa. A Regina, nesse caos todo de não ter dinheiro, de não ter grana, né? Tá nesse rolê de procurar alguma coisa para fazer. Ela ganha muito mal trabalhando como garçonete num barzinho. Então, ela resolve e ela descobre fazer algo chamado Kangirl. Então, ela vai pra internet e ela vai se expor. E o mais legal disso tudo é o seguinte: ela vai usar a máscara de um gorila. Ela vai ser uma mulher gorila. E essa informação vocês seguram, porque isso é muito interessante lá na frente, por conta de uma informação acerca da mãe da Regina, tá? Então, assim, ela vai fazer esse trampo, mas tem uma hora que ela cansa, ela enche o saco, ela não quer fazer aquilo não faz parte dela, né? O mundo tá um caos e ela tá ali tentando ganhar um dinheiro e ela ganha bastante dinheiro fazendo aquilo, né? E ela fica inconformada com a quantidade de homens e de pessoas que estão ali pagando para satisfazer fetiches dessa natureza, né? Então, é bem interessante, assim, essas informações, porque é um mundo que a gente desconhece de alguma forma, né? E é importante essa informação, porque, na verdade, só trata de quanto a Regina estava imersa em um caos muito solitária, né? A Natália ainda traz e aborda temas bem dinâmicos e bem complexos, como estupro. Ela traz questões de abandono, ela traz incapacidades, ela traz esse mundo feminino sob perspectivas que a gente não está acostumada a presenciar e a discutir sobre o assunto. Então, eu já cheguei na segunda parte do livro, né, que eu falei para vocês, desses dados reais, dessas contas todas que a Natália traz pra gente. E depois, a terceira parte do livro, que é o mundo que já se transformou num grande vazio. Esse mundo em que só sobrevivem poucas pessoas, né? Aqueles que se apoiam e se reúnem em grupo. Então, é de fato um cenário pós-apocalíptico. Um agravante nesse livro é que, em dado momento, com a questão da falta de polinização, um astro, uma estrela, uma supernova, ela aparece, né? Ela explode, meio que explode, e aí os dias ficam ininterruptos. Então tem sol o tempo todo. Então você não sabe quando é dia e você não sabe quando é noite. As pessoas simplesmente não têm esse tempo. E isso me remeteu a um quesito
muito importante social hoje, que é essa lógica 24/7. Você ficar trabalhando 24 horas todos os dias, 7 dias por semana, e essa sensação de que um dia está grudado no outro e você não tem um descanso. Então é isso, você não sabe quando é distopia e quando não é. Eu já falei sobre isso num outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui e aqui nas descrições, falando sobre quando é distopia e quando não é, né? Porque eu fui lendo o livro e fui me sentindo assim meio estranho, eu tipo, mas isso aqui não é distopia, né? Isso aqui tá acontecendo de fato. Né? Eu me questionei várias vezes sobre qual é o meu papel e o que eu estou fazendo para ajudar o mundo de alguma forma, ajudar esse planeta a se manter de alguma forma. Então, são questões assim invariavelmente importantes a serem repensadas e discutidas, e eu acho que esse livro aqui merece muito mais destaque, muito mais exposição, né? Eu gostaria muito que a Natália pudesse falar muito mais sobre esse livro, né? Eu percebo, acompanho ela nas redes sociais, eu vejo que ela tá assim em muitas palestras, discutindo em outros lugares do mundo, que não só aqui no Brasil, e é de suma necessidade que isso aconteça. Por último, eu deixei a cereja do bolo para mim, é claro, para o final, que é o lugar da maternidade nesse livro. A Guadalupe é uma personagem extremamente interessante. A Natália faz questão de dar um lugar para ela, assim, para mim, de destaque, porque ela se constitui um caso muito interessante. E nada do que eu tô falando aqui, gente, impede vocês de lerem o livro, tá? Não, é um spoiler, com certeza, mas assim, isso não tira a essência de como vocês vão reagir na leitura, tá? A Guadalupe, ela fugiu com o circo, literalmente. Ela abandonou a família, abandonou, né, o pai e a filha, Regina, e foi viver no circo. Ela virou a Munga. E a Munga, ela é um personagem muito icônico, né, muito cultura pop. E a Guadalupe, ela fugiu para viver essa personagem, e também fugiu para viver um momento intenso. A Guadalupe, ela tem uma relação com uma outra pessoa, na verdade com mais 3 pessoas, eles vivem em conjunto. Isso não é declarado no livro, mas é sentido pelas enunciações ali, né, pelas conversas, pelos discursos. E uma coisa interessante é que ela se questiona muito, assim, né, porque uma das companheiras pergunta, né, se ela não sente falta da filha. E ela diz assim que ela sente, mas ela diz que não sabe se ela sente falta da filha como ela é agora ou da criança que ela deixou. Então isso é muito interessante, porque o pai de Regina, ele era alcoólico, então ele bebeu muito a ponto de deixar Regina também experimentar a bebida. E ele não foi um pai presente, ele foi o pai que ficou porque não tinha jeito, né? E aí eu fiquei me perguntando sobre esse lugar da maternidade, essa maternagem que ela é obrigatória para a mulher, para a mãe. Como a mulher, ela não tem esse direito, né, de externar. A Guadalupe, eu fiquei pensando nela, fiquei pensando no quanto é difícil para algumas mães que não conseguem se encaixar nesse lugar de mãe, e que a gente às vezes cobra tanto, a gente não entende, né? Porque uma coisa é você querer ser mãe, outra coisa é você ser mãe de fato e de direito. Então, algumas mulheres simplesmente são mães por obrigações sociais, para cumprir um papel social, porque o esposo pediu, né? Há mães que são mães do acaso, que não escolheram isso, que não queriam isso, ou apenas queriam ser mãe, mas não entendiam como era ser mãe naquele lugar, né? Naquela circunstância.
Então é para pensar mesmo assim, essa mãe que foi com o circo, que abandonou a criança, a culpa, né? E assim, quanto a Regina culpa essa mãe, mas em nenhum momento ela de fato assim tem raiva dessa mãe. Então eu acho que isso é para a gente pensar nessa relação de mãe e filha e como nós mulheres nos relacionamos com as nossas mães e com outras mães que a gente deveria apoiar, porque ser mãe é uma tarefa muito difícil, muito complicada, e eu quero trazer essa discussão aqui para a gente falar sobre isso, né? Eu não tenho uma opinião assim totalmente formada sobre isso, mas eu quero saber a opinião de vocês. E é isso. Esse vídeo ficou bem longo, é um vídeo resenha, né? É um vídeo falando sobre esse livro incrível, A Extinção das Abelhas. Eu super recomendo esse livro, acho que vale muito a pena a discussão, a leitura e pensar sobre esses assuntos que eu trouxe aqui e agora. E é isso. Continua me acompanhando, ativa o sininho, me segue aqui, se inscreve no meu canal e em breve eu trago mais considerações, mais reflexões literárias e dou a minha primeira impressão. Até a próxima!